Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Elton e hoje vamos finalizar o PET volume 5, o Plano de Estudo Tutorado do Governo de Minas Gerais. Essa é a semana número 4, correspondente ao 8º ano, que tem como unidade temática álgebra, objeto do conhecimento, variação de grandezas, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe com seus colegas. Então aqui ele traz um pouquinho de grandeza e proporção. Eu deixo para vocês efetuarem a leitura com calma, tentar compreender o que vem a ser essa proporção, o que vem a ser grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Porém, ao longo da correção, eu vou comentando esses itens com vocês. Então vamos iniciar aqui com a questão número 1. O preço de 1 litro de leite é R$ 3,00. Complete a tabela abaixo e responda se as duas grandezas, quantidade do produto e preço total a pagar, são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, 1 litro de leite custa 3. E 2 litros? Bom, se 1 litro é 3, 2 litros são R$ 6,00. 3 litros, 9. Né? Cada litro vale 3. Então, 4 litros, 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15, 6 vezes 3, 18, 12 vezes 3, 36, 24 vezes 3, R$ 72,00. E aí, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? À medida que eu estou aumentando a quantidade de litros, o que acontece com o valor a pagar? Ele também aumenta. Então, como as duas grandezas estão aumentando juntas, elas são diretamente proporcionais, que eu vou chamar de DP, tá? Então tá aqui, ó, DP, diretamente proporcionais. E aqui ele coloca uma conclusão bacana de se observar. Ele montou aqui várias razões, 1 sobre 3, 2 sobre 6, 3 sobre 9, e todas essas razões, se nós simplificarmos, vai dar o mesmo resultado, né? Estou falando que é uma constante, no caso vai dar 1 sobre 3. Nada impede de eu fazer isso ao contrário. Eu poderia ter feito assim, ó, 3 sobre 1, que é igual a 6 sobre 2, que é igual a 9 sobre 3, que é igual, assim por diante, né? Até chegar lá, 72 sobre 24. Isso também vai ser igual a uma constante. Claro que vai ser diferente dessa porque eu montei de maneira diferente. Mas tudo isso seria quanto? Se eu dividir tudo, né, 6 por 2, 3. 9 por 3, 3. 72 por 24, 3. Então a nossa constante aqui seria 3. Então quando são diretamente proporcionais, existe essa igualdade aí. A igualdade entre as razões, a igualdade entre as frações. Questão 2. A tabela abaixo relaciona duas grandezas inversamente proporcionais, velocidade média e tempo, para uma distância percorrida de 600 km. Então, beleza, vamos lá, olha só. Se um carro tem uma velocidade de 20 km por hora, o tempo de viagem é 30 horas. Mas e se ele dobrar a velocidade? Se ele passar a ter uma velocidade de 40 km por hora. Então, se ele dobra a velocidade, quer dizer que ele vai mais rápido. Aquele tempo que era 30 minutos vai ser reduzido. De que jeito? Pela metade. Então, vai virar 15 horas. Então, se eu dobro a velocidade de um carro, ele vai mais rápido. Então, o tempo cai pela metade. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Quando aumenta uma, automaticamente a outra vai diminuir. De acordo com a cinemática e a física, a fórmula da velocidade v é igual à distância d percorrida dividida pelo tempo t gasto. No caso acima, o produto da velocidade pelo tempo em todas as colunas resulta sempre no mesmo valor, que é 600. Que corresponde à distância percorrida, que é de 600 km. Na matemática, você pode calcular o tempo t dividindo a distância percorrida pela velocidade. Há uma fórmula que relaciona a velocidade v, distância percorrida, e o tempo gasto, permitindo expressar uma dessas grandezas em função das outras duas. Então está aqui, velocidade, distância dividido pelo tempo. Se eu multiplicar em x, eu tenho que distância é igual a velocidade vezes o tempo. E como o v está multiplicando, se eu passar ele dividindo, o tempo é igual à distância dividido pela velocidade. Beleza? E o mais importante aqui é que nós sabemos que as grandezas são inversamente proporcionais.
E existe aqui uma igualdade também. Se eu multiplicar 20 vezes 30, isso vai dar 600. Se eu multiplicar aqui 40 vezes 15, isso também vai dar 600. Então, todas as multiplicações sempre irão resultar em 600. Então, se eu quero descobrir qual é o tempo, tá aqui, né? Como eu quero descobrir qual é o tempo, basta pegar a distância e dividir pela velocidade. E a distância é 600. Então, 600 dividido por 30 vai dar 20. 600 por 60 vai dar 10. 600 dividido por 80 vai dar 7,5. 600 por 100 vai dar 6. 600 por 120 vai dar 5. E 600 por 150 vai dar 4. Aí ele fala agora com você, complete o tempo em horas, na tabela acima, e responda essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ele já falou lá em cima, né? Elas são inversamente proporcionais, nós já respondemos isso. Então aqui está fácil, eu vou colocar IP, quer dizer inversamente proporcionais. Então esse foi o item número 2. Dando sequência na correção, temos aqui a questão número 3, que diz o seguinte: escreva a expressão algébrica que representa a situação descrita a seguir. Empregando a letra P para representar o preço de 1 litro de leite, escreva a expressão algébrica que representa a situação descrita a seguir, empregando a letra P para representar o preço de 1 litro de leite. Comprei 4 litros de leite, paguei com uma nota de R$20 e recebi R$4 de troco. Encontre o preço do litro de leite e responda as perguntas abaixo. Então, qual é a expressão algébrica que representa essa situação? Bom, eu fui lá, comprei 4 litros de leite, cada litro custa P, paguei com 20 e recebi R$4 de troco. Então, o que eu peguei, né? Eu peguei 4 litros de leite, cada litro custa P, então eu peguei 4 vezes P, mais R$4 de troco. Isso foi o que eu peguei, né? 4 litros de leite mais R$4 de troco. Em troca, eu dei R$20. Então, essa seria a expressão algébrica. Item A. Se você comprasse 3 litros de leite, qual o valor total a pagar? Bom, quanto custa o litro de leite? Vamos resolver a equaçãozinha de cima? Eu tenho 4P mais 4 igual a 20. 4P é igual a 20 menos 4. 4P então vai ser igual a 16, né? 20 menos 4, 16. Então P é igual a 16 sobre 4. P é igual a R$4. Então 1 litro de leite custa R$4. No item A está falando, e se eu comprasse 3 litros de leite, qual o valor a pagar? Então eu iria pagar 3 litros vezes R$4 cada litro. 3 vezes 4, R$12. Quanto você receberia de troco ao pagar a compra com uma nota de R$20? Bom, se eu pagar com 20 gastando 12, vão sobrar R$8 de troco. Letra B. Considere X a quantidade do produto e Y o preço total a pagar. Preencha a tabela abaixo. Então está falando aqui, ó, custa R$4, 4 vezes X. Não comprei nada, eu vou pagar quanto? 4 vezes nada, nada. Então aqui é 0, 0. Se eu comprar 1, 4 vezes 1, eu vou pagar 4. Então, se eu compro 1, eu pago R$4. Se eu comprar 2, 4 vezes 2, 8. Então, se eu comprar 2 litros, eu pago R$8. Se o X for 3, 4 vezes 3, 12. Quer dizer que se eu comprar 3 litros, eu pago R$12. Se for 4, 4 vezes 4, 16. Né? Comprando 4 litros, a gente vai pagar R$16. Então, esse foi o item B. O item C, ele vai pedir para a gente construir o gráfico. E para construir o gráfico, eu vou precisar dessa tabelinha. Então, na letra C, marque os pontos x, y obtidos na tabela acima, no plano cartesiano apresentado a seguir. Una os pontos e responda. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, os pontos são esses aqui, ó, 0, 0. A gente vai marcar aqui embaixo, 0, 0. Depois, se eu comprar 1, eu pago R$4. Então, se eu comprar 1, tá aqui, ó, eu vou pagar R$4. Tá aqui meu segundo ponto. Se eu comprar 2 litros, eu pago R$8. Então, 2, eu vou pagar aqui em cima R$8. Se comprar 3 litros, vai pagar R$12.
E assim por diante. Se eu comprar 4 litros, eu vou pagar R$16. Depois que eu localizei os pontos, ele faz a sugestão para unir esses pontos. Se eu unir esses pontos, já dá para perceber que a gente vai formar uma reta, né? Então está aqui a união desses pontos. E as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Como que a gente vai responder isso? Quanto mais litros de leite eu comprar, o que vai acontecer com a minha conta? Eu vou pagar mais ou eu vou pagar menos? Dá para perceber aqui, né? À medida que eu estou aumentando o x, 0, 1, 2, 3, 4, o y também está aumentando. Então as grandezas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também vai aumentar. Dando sequência aí na semana número 4, nós temos a questão número 4. Um veículo viajando a uma velocidade constante de 120 km por hora gasta 3 horas em um determinado percurso. Considerando que a velocidade de deslocamento seja constante, qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse mesmo percurso fosse de 6 horas? Bom, então está falando o seguinte, ó, com 120 km por hora, ele consegue fazer em 3 horas. Beleza? E se a velocidade, e se o tempo fosse 6 horas? E o que iria acontecer com a velocidade? Então nós temos aqui o seguinte, 120 km por hora, eu consigo fazer em 3 horas. E se fosse 6 horas? Bom, para o tempo de uma viagem aumentar, o que acontece com a velocidade? A velocidade tem que diminuir, né? Eu vou mais devagar e o tempo fica maior. Então, como eu dobrei o tempo, né, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei o tempo por 2. O que eu vou ter que fazer com a velocidade? Eu vou ter que dividir por 2. Então, 120 dividido por 2, nós vamos ter aqui 60 km por hora. Então, se eu for a 60 km por hora, eu vou gastar 6 horas. Se eu dobrar a velocidade, se eu for a 120 km por hora, o tempo cai pela metade, cai para 3 horas. Então aqui a resposta é 60 km por hora. E as grandezas são inversamente proporcionais, né? Vou colocar aqui IP. À medida que uma aumenta, a outra vai diminuir. Questão número 5. Analise o gráfico abaixo e responda o que se pede. Então tem aqui um gráfico, sorvete e leite. Ou seja, com 2 litros de leite eu consigo fazer 1 kg de sorvete. Letra A. Para fazer 2 kg de sorvete, preciso de quantos litros de leite? Então vamos fazer o seguinte, olha só. 2 kg de sorvete. Está aqui o sorvete, né? Aqui, ó, sorvete. 2 quilos. Bom, com 2 quilos, eu preciso comprar quantos litros de leite? Então bate aqui. Está aqui. Então eu preciso de 4 litros de leite. Vamos para o item B. O item B fala, e com 8 litros de leite, quantos quilos eu consigo fazer? Bom, com 8 litros de leite, o 8 está aqui. Com 8 litros de leite, eu consigo fazer um total de 4 quilos de sorvete. Então aqui vai ser 4 quilos. Continuando. E para fazer 5 quilos de sorvete? Bom, 5 quilos, está aqui sorvete, 5 quilos. Bom, como eu quero 5 quilos de sorvete, eu preciso de quantos litros de leite? Aqui, a gente precisa de um total de 10 litros. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Elas são diretamente proporcionais. Quanto mais litros, mais sorvete. E item E, com 100 litros de leite, posso produzir quantos quilogramas de sorvete? Com 100 litros de leite. Bom, aqui tem 10. Imagina que esse cara aqui fosse 100. O que eu fiz? Eu peguei o 10 e multipliquei por 10. Aí o 100 vai corresponder a quanto? A esse cara aqui, que vai ser 50. Por quê? Porque eu também vou ter que multiplicar por 10. Então aqui nós vamos ter 50 quilogramas de sorvete. Esse foi o item número 5. Dando sequência na correção, temos aqui a questão número 6.
Leia com atenção a receita a seguir e responda as questões abaixo. Então tá aí uma receita, né, a receita do bolo da Lili. E as questões abaixo, temos ela aqui. Letra A. Para fazer 2 bolos utilizando essa receita, precisa de quantos copos de farinha de trigo? Bom, farinha de trigo está aqui, ó. Para um bolo, a gente precisa de 2 copos de farinha de trigo. E para fazer 2 bolos? Bom, 2 vezes 2, a gente vai precisar de 4 copos. Letra B. Para servir 40 pessoas, precisa-se fazer quantos bolos seguindo essa receita? Bom, a receita está aqui. Agora, essa receita, ela serve quantas pessoas? Né? Eu acabei cortando, mas lá no título, tá lá, receita do bolo da Lili, 5 pessoas. Então, com essa receita, a gente consegue servir 5 pessoas. Então, com um bolo, eu consigo servir 5 pessoas. E se for 40? Bom, eu vou ter que pegar 40 e dividir por 5, porque cada bolo serve 5. Então, para dividir por 5, 8. Então, nós precisamos de 8 bolos. Né? Cada bolo serve 5 pessoas. Se tiver 8, 8 vezes 5, 40. Continuando, item C. Mamãe fez a receita do bolo para servir de lanche aos meus colegas. Ela usou 1 dúzia de ovos. Quantos bolos ela fez? Bom, 1 dúzia de ovos. Em um bolo são 3 ovos. Se ela tem 1 dúzia, se ela tem 12 ovos, eu tenho o quê? 12 dividido por 3, porque cada bolo vai 3. 12 dividido por 3 vai dar 4 bolos. Quantas pessoas podem ser servidas com os bolos feitos pela minha mãe? Ela fez 4 bolos. E nós sabemos que cada bolo serve 5 pessoas. Então, 4 vezes 5, temos aqui um total de 20 pessoas. Item D. Dispondo de todos os demais ingredientes em quantidades suficientes, com 1 litro de leite, posso fazer quantos bolos? Bom, quanto de leite a gente gasta aqui? Então está aqui, a gente gasta 1 copo de 200 ml. Se eu tenho 1 litro de leite, lembrando que 1 litro é igual a 1000 ml, quantos bolos eu consigo fazer? Basta pegar os 1000 e dividir por 200. Então é possível fazer 5 bolos. Beleza? Essa foi a questão número 6. E para finalizar agora o PET volume 4, ele traz aqui uma mensagem: leia e reflita. Deixo para vocês efetuarem a leitura com calma, tentar compreender um pouquinho do que ele trouxe aí. E assim a gente encerra o PET volume 5. Não sabemos se teremos o PET volume 6, pode ser que aconteça. Se tiver, nós estaremos aqui novamente efetuando a correção de todos os exercícios. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima. Um grande abraço.